Meu querido irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Nós temos algo forte da parte de Deus para a sua vida, uma verdade bíblica, e eu entendo que verdades bíblicas nem sempre aliviam o nosso ego, nem sempre satisfazem a nossa alma, mas nos confrontam a viver em uma novidade de vida. O que eu tenho para te dizer não é outra coisa senão algo da parte de Deus, da palavra de Deus. Nosso compromisso real é com o baluarte do Evangelho Sagrado do Senhor Jesus. Nosso compromisso é com a palavra. Então o que eu tenho para você hoje, creia, está na palavra de Deus, é da parte de Deus, é confrontadora, mas é de Deus. E é a vontade do Senhor para nós. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus estabeleceu princípios e esses princípios, eles são inegociáveis. E nós vamos falar sobre um desses princípios no nosso devocional de hoje. Mas antes, eu já quero te pedir, deixa aqui o seu like. Aproveita, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também conheçam o princípio de Deus para a humanidade. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem. Em algumas traduções, esse homem está como ser humano. Criou Deus o homem, criou Deus o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outras traduções tem macho e fêmea. Princípio da criação de Deus. Foi isso que Deus estabeleceu. Deus criou o ser humano, uma espécie de ser vivo, e assim como demais seres vivos, animais, criou o macho e criou a fêmea, e fez isso à sua imagem, à sua semelhança. O ser humano é um ser inigualável e não tem outro como ele, porque ele carrega marcas distintivas de Deus em si. Não que sejamos pequenos deuses, não que sejamos deuses com D minúsculo, mas é porque carregamos atributos de Deus, bondade, a socialidade, a socialização, na verdade, a socialização, esse desejo de ser social, vem de Deus para nós. É por isso que eu vou dizer algo sem muito arrudeio e certo das minhas convicções. Eu sou a favor da heterossexualidade. Se alguém tem orgulho LGBT, ser mais o que por lá, eu tenho orgulho de ser hétero, porque foi isso e foi esse princípio que Deus estabeleceu para a humanidade. O princípio da heterossexualidade, e é um princípio inegociável. Deus não negocia isso, até porque isso faz parte da própria sobrevivência humana, da reprodução humana. É fugir da própria genética, da ciência, da biologia humana e dos próprios princípios de Deus. Tudo que está fora da heterossexualidade não diz respeito à ciência, não diz respeito à biologia, é cromossomo X e Y, e foi isso que Deus estabeleceu. O homem, o macho, tem condições próprias de um ser que Deus o criou, com esses órgãos, com essa mentalidade de homem, de macho, e a mulher também tem hormônios diferentes, tem órgãos diferentes do homem, que faz dela ser a fêmea, a mulher, a reprodutora. Então não tem como fugir dessa realidade bíblica. O que vem fora de tudo isso é pecado, é a abominação. Deus não se agrada com isso. E não é eu que digo isso, tá? É de acordo
com a Bíblia, é o que diz a palavra. A palavra aponta para esse direcionamento. Você pode discordar, você pode criticar, você pode fazer biquinho, mas faça toda essa revolução para com a Bíblia. É ela, a palavra de Deus, quem estabelece um princípio de heterossexualidade. Criou Deus o ser humano, macho e fêmea, homem e mulher. E não vem com essa história de criação, de construções sociais, esse pensamento marxista, esse pensamento totalmente diabólico para querer desconstruir essas ideias, esse pensamento de Deus para a humanidade, com vãs filosofias. Então, se alguns têm orgulho de ser LGBT+, não sei quantas letras por lá, eu tenho orgulho da heterossexualidade. Se alguém defende a ideologia de gênero, eu fico com a ideologia de Gênesis, a ideologia da criação, a ideologia de que Deus estabeleceu o princípio da heteronormatividade. Ponto. É uma questão de fé, é uma questão de crença. Você não queira misturar as coisas e acreditar que Deus aprova certos tipos de condutas e comportamentos que fogem do princípio da heterossexualidade. Eu disse que a palavra de hoje seria confrontadora, mas é palavra de Deus, é ensinamento de Deus, e o ensinamento de Deus pode vir um pouco doloroso inicialmente, mas é princípio de Deus para abençoar as vidas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que o Espírito de Deus possa nos convencer com mais precisão sobre essa verdade bíblica. Eu estou do lado da ideologia de Gênesis. Coloca aqui você também o seu comentário, se você é a favor, se você é contra, se você está com a palavra de Deus, se você não está com a palavra de Deus, não importa. Comenta, interaja, nós vamos dialogar através da ferramenta dos comentários. E eu peço aos irmãos, compartilhe essa mensagem com outros grupos, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas tomem conhecimento, não da ideologia de gênero, mas da ideologia de Gênesis, que foi aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Deus vos abençoe.